Shalom, shalom novamente, queridos. Olha, eu novamente aqui nesse exato momento, fazendo uma gravação aqui extra. Olha bem, continuando sobre dons ministeriais, o que vou tratar aqui é sobre o dom de mestre, dom ministerial de mestre. Mestre, ou chamado de professor, ou doutor, ou rabino. É porque o professor é um nível menor. O mestre é um nível mais ponderado e o nível doutor é um nível mais elevado. Então, formando o mestrado e doutorado, se torna um rabino, como diz no hebraico. Mas o mestre, aquele que ensina, ele deve ser aplicado. O mestre é aquele que recebe os ensinamentos do Espírito Santo. A doutrina é aquele que tem um cuidado de aplicar com delicadeza, delineando dentro do contexto, dentro da hermenêutica e dentro da exegese, estudando pontos, detalhes. O mestre é aquele que vai nos detalhes do assunto, detalhe dos pontos. Tem que se ter muita paciência de um mestre. O mestre, há dois tipos de mestre. Há um mestre que é contextuadamente usando pontos somente bíblicos, e existe o mestre que é um tipo de mestre debaixo de unção profética. Um tipo de mestre que, quando abre a boca, o ensinamento dele não é um ensinamento simplesmente acadêmico, é um ensinamento revelado, é um ensinamento profético, é um ensinamento debaixo de um manto profético. É onde ministra consolidando vidas, orientando vidas, instruindo vidas, corrigindo vidas e assim por diante. São homens e mulheres que tem uma capacidade sobrenatural de aplicar as coisas. Geralmente, quando eles vão passar um ensino, nunca é um ponto, dois pontos. Eles separam páginas com assunto bem concretizado, bem elaborado e procura aplicar da melhor maneira possível, simplificada dentro do tempo apropriado. Nós devemos entender que o mestre ele tem um começo para dar início e ele tem um final certinho, ou termina até antes, entendeu? Já o profeta, o evangelista e geralmente o apóstolo, eles quando mergulham no mover da unção e na manifestação do Espírito, eles não têm fortemente uma base de horário para terminar. Eles geralmente começam, mas tem uma base que de para terminar praticamente fora do padrão normal. Por exemplo, termina 15 minutos depois, 20 minutos depois, uma hora depois, uma hora e meia depois, depende da forma como é que o Espírito Santo está conduzindo a vida deles. Principalmente quando o apóstolo, o profeta e o mestre e o evangelista estão sendo usados em curas, milagres, maravilhas, aí toma um tempo extraordinário. E a igreja moderna, os crentes não estão habituados a tais manifestações do Espírito que toma tempo, a não ser que corresponda o coração deles no que eles querem. Então, eles não têm pressa nem de ir para casa e nem de vir nem de sair reclamando. Mas o mestre, ele é mais pontual. O mestre, ele começa e termina no horário certo. Se ele passar 5, 10 minutos, e é muita coisa para ele. E ele pede perdão, pede desculpa e se ajeita para que na próxima vez que for ensinar, ele termina no horário até antes ou no ponto. Agora, existem pastores que podem ser pastores para apacentamento, que preguem somente a palavra, e existem pastores e mestres. Existem pessoas que ocupam dois ofícios. É um pastor e um mestre. Já tem mestre que é um mestre e é um pastor. Ele não é fortemente um pastor, mas ele é um mestre. Já tem aquele que é pastor mesmo, entendeu? Mas ele ensina como mestre, entendeu? E existe profeta e mestre, mas existe também mestre e profeta. Existe evangelista e mestre, mas também existe mestre e evangelista. Há uma diferença, tá? O mestre é mestre,
mas ele parte para o evangelismo, ele tem aplicações sobre o evangelismo, ele é um mestre na área do evangelismo, ele ensina sobre o evangelismo, ele é um mestre sobre a área profética, ele ensina profeticamente. Ele não é um profeta, mas é um mestre na área profética. Existe um mestre que aplica dados pastorais, entendeu? Ele não é fortemente um pastor, mas ele aplica administrações, governos, lideranças de forma tão eficiente como um pastor. E o apóstolo é aquele que toca em todos esses dons ministeriais ao mesmo tempo, e ele tem que estar sensível ao mover do Espírito, em que posição o Espírito Santo quer lhe conduzir, quer lhe levar. Então aqui encerra essa série, vou dizer assim, dos 5 dons ministeriais. Primeiro apóstolo, depois profeta, entendeu? Depois evangelista, depois pastores, né? Pastores e depois mestres. Esses 5 dons ministeriais, eles são os responsáveis para sustentar a verdade, e eles precisam ter caráter e verdade e de viver a verdade. Porque não adiantará estar nenhum desses dons ministeriais e não ter caráter. E é o que está acontecendo no Brasil. Há muita gente apóstolo, há muita gente por aí que é evangelista no lugar errado, há pastores de diversas formas, e há também profetas, é o que mais tem aqui no Brasil, é profetas, mas a maioria deles tudo fora do padrão, fora do acaso do Senhor, fora dos princípios do Senhor, e estão passando por processos porque querem seguir sua tese, seu pensamento, sua ideia, e fora a cultura do que aprendeu, do que acha, e nunca vão sair do processo porque não atenta para a simplicidade do Espírito Santo, que quer apontar um caminho novo debaixo de uma poderosa revelação. Se você olhar bem, cada denominação tem uma estratégia dada. E essa estratégia era bom que fosse do Espírito Santo propriamente, mas a maioria delas são estratégias da política do homem. O Espírito Santo, ele quer dar direção. Então, queridos, os 5 dons ministeriais são espécies de estacas, são espécies de colunas que sustentam a verdade e que têm o caráter próprio da verdade. E a verdade é Yeshua, Cristo. Entendeu, queridos? O assunto sempre será voltado ao Senhor Jesus, ao Evangelho, ao poder e à presença do Senhor. Deixo aqui essa breve reflexão para você entender que os 5 dons ministeriais ainda estão sendo restaurados em muitos lugares. Há muitos crentes que ainda não reconhecem o ministério apostólico, há muitas lideranças que não sabem separar o apostolado do pastoreio, veem que é a mesma coisa, são pessoas malucas, não sabem discernir, ou se fazem, entendeu? Ou talvez vê um cargo muito elevado e acha que por estarem na posição de pastores, então estão se sentindo inferior ao apostolado, e não é isso. O apóstolo não é ser maior. O apóstolo é um ofício diferenciado de um pastor. O pastor é para apacentar, é para correr um campo pregando, é para levar uma palavra missionária e tudo mais. É para atender agendas itinerantes e missionárias. Agora, o apóstolo é visão de reino, não é denominacional. Um pastor é reino e fortemente age dentro de uma denominação, um pastor. Mas um apóstolo não. Um apóstolo não é denominacional. O evangelista não é denominacional. Um profeta não é denominacional. Por que não é denominacional? Até o pastor não é. Mas o pastor ele é mais capaz de estar no reino e agir dentro de uma denominação do que um apóstolo, do que um profeta e do que um evangelista. Porque estes caminham pelo mundo, cada um no seu propósito com Deus, mas caminham pelo mundo e não pode prender, porque se prender prejudica eles. E o mestre faz aquela pareia, aquela parceria quase com o pastor, porque o mestre ele é mais reino também, mas tem um trabalhar dentro das denominações, ensinando, aplicando, entendeu? Então deixe essas palavras. No próximo eu vou falar aqui sobre um ministério que é um episcopado. Shalom, shalom do avivamento.